Vamos a palavra do Senhor rapidão? Para nós ir embora. Quem está a fim de ir embora, diga amém. Isso, carniça. Mal chegou. Mas pelo menos foi sincero. Eu gosto de gente sincera. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te adoramos já. Entoamos a ti canções. Já ofertamos. Devolvemos o nosso dízimo em sinal de honra e fidelidade, gratidão. Agora, Senhor, nós queremos pegar a nossa atenção e te honrar com ela. Nós queremos te dar total atenção agora. Receba isso como honra. Este tempo que nós vamos ficar aqui, Senhor, focados em te ouvir, que seja um tempo de honra ao Senhor. Que a nossa atenção seja uma forma de te honrar nessa noite. E que ao se sentir honrado, o Senhor encontre um coração que necessita de diretrizes. Então, por favor, fale conosco nessa noite. Em o nome de Jesus, através do teu Espírito Santo. Não porque merecemos, não, é porque tu és bom. E da minha parte, Senhor, como um servo teu, servo inútil. Aliás, ainda não cheguei no patamar de inútil, mas estou a caminho. Eu me coloco à sua disposição nesta noite, mais uma vez, para que o Senhor utilize-se da minha boca, do meu corpo, da minha mente, para falar ao coletivo, enquanto o teu Espírito Santo fale a cada coração, aqui e em casa, ou no trabalho, onde quer que esteja, em que lugar do mundo estiver, que a tua palavra alcance-os e faça o efeito pela qual ela foi determinada. Em o nome de Jesus eu te peço isso. Espírito Santo, quem concorda comigo diz amém. É isso aí. Quero iniciar fazendo uma pergunta. Você tem noção do que Deus preparou para você? Você sabe o que Deus preparou para você? Você tem noção do que Deus tem reservado para o seu futuro? Não importa como foi o seu passado. E não importa como está sendo o seu presente. A Bíblia me garante que Deus tem futuro bom para cada um dos seus filhos. Se você vai viver um futuro bom, essa não é a responsabilidade de Deus. Eu gostaria que nós entendêssemos isso nessa noite, porque tem muita gente vivendo. Preste atenção, momento carinho, por favor. Momento carinho. Tem muita gente vivendo mal e colocando a culpa em Deus. Tem muita gente vivendo mal no presente e colocando a culpa em Deus. Das duas, uma. Ou das três, uma. Ou você fumou muita droga, mas muita droga misturada com bosta de cavalo e folha de chuchu. E você ficou pancada. Segunda opção, você dá uma de louco. Terceira opção, você é sem noção mesmo. Sabe por quê? Porque se você não está vivendo um presente bom, é porque as suas escolhas foram ruins. Foram as suas escolhas que te levaram ao presente que você se encontra hoje. Não foi Deus. Deus não vai. Quantas vezes tem a opção certa e a opção errada? E você vai pela errada. E você quer que dê certo? Ou você gostaria que Deus descesse na terra e ficasse assim, não é por aqui. Aí ele seria um Deus controlador.
Se ele fizesse isso, ele seria um Deus que não é bom. Seria um Deus mau. Se Deus nos obrigasse a acertar, ele seria um Deus mau. E nós diríamos, eu só acerto porque Deus me obriga. Por isso, ele é um Deus bom. E ele permite que os seus filhos tomem as decisões e façam as escolhas que eles quiserem. Mas você não pode reclamar do resultado. Se você plantar melancia, vai nascer o quê, queridos? Tá vendo como é que vocês não são tão loucos assim? Se plantar melancia, vai nascer abóbora, não é verdade, queridos? Então Deus é um Deus bom, e Ele tem futuro bom para nós. Mas a questão é, nós estamos dispostos a tomar decisões que agradam a Deus e que vão contribuir para o nosso futuro? Essa é uma pergunta. Isaías, capítulo 1, o versículo 19, diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se nós estivermos dispostos a obedecer o Espírito Santo, porque todas as vezes que nós temos uma bifurcação, preste atenção, todas as vezes que tiver uma bifurcação na sua vida, todas as vezes que tiver a opção A e a opção B, o Espírito Santo, é incrível que mesmo você estando fora da presença de Deus, o Espírito Santo faz questão de mostrar a você a opção correta. O problema é que na maioria das vezes nós não queremos agradar Deus, nós queremos agradar a nós mesmos. E quando nós agradamos a nós mesmos, nós estamos agradando a nossa carne, trazendo a ela prazer. E quando optamos pelo prazer, certamente vamos desagradar a Deus, desobedecer a Deus e tomar a decisão incorreta. Mas o Espírito Santo estaria lá dizendo, e Ele está dizendo todas as vezes: por aqui é o certo, vai por aqui, não, aqui não. Mas nós insistimos em errar. Então, se a partir de hoje, se você só pegar essa parte da palavra, se você tivesse que ir embora agora, levantar e sair, mas saísse daqui pensando assim: eu vou optar pelas decisões que agradam a Deus, a palavra já seria suficiente para você ter um futuro melhor. Só esse pedacinho já faria com que você tivesse um futuro melhor. Eu vou obedecer a Deus, porque Ele diz que se eu estiver disposto a obedecer, eu vou comer o melhor dos frutos dessa terra. Quando Ele está falando da terra, Ele não está falando de terra mesmo, de terra de chão. Ele também não está falando de terra mundo. Nesse caso ele está dizendo: eu comerei o melhor desta vida. Enquanto eu estiver nessa vida, se eu obedecer a Deus, eu vou comer o melhor. Agora, queridos, hoje, para quem não me conhece, quem não me conhece aqui, levanta a mão por gentileza. Quem não me conhece, algumas pessoas não me conhecem. Muito prazer, eu sou seu servo. Estou aqui para te servir. Meu nome é Melquisedeque. E, pasmem vocês, conhecido como pastor dessa igreja. Vai entender um negócio desse. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Agora, comigo aqui. Hoje, faz muito tempo, que Deus não me traz um privilégio de trazer uma palavra de cunho pastoral. Hoje eu vou trazer uma palavra de cunho pastoral, uma palavra para ovelhas. Quando nós chegamos à igreja, nós só pensamos em melhorias físicas. Poucos de nós pensam: eu vim para a igreja porque eu quero morar no céu. De verdade mesmo, de verdade, irmão. Diante de Deus, se você mentir agora, vai cair um raio na sua cabeça, olha, e vai arrancar seu chifre fora.
Quem aqui entregou a vida a Cristo um dia com a intenção de falar assim, não, eu quero ir para o céu? Levanta a mão. Serginho, de verdade mesmo, quando você entregou, você não estava pensando em melhoria de vida? Não? Você estava sentindo um vazio assim, você queria só ir para o céu? Bom, mas você viu que a maioria não. Eu mesmo, eu queria ser crente, nem pensar no céu. Eu não pensava assim, eu vou para o céu. Não. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu falei assim, eu quero ser crente. A partir de hoje eu vou ser crente, e vou ser crente de verdade, porque eu estou cansado de crente sem vergonha. Então, eu sempre falo, a gente quando está no mundo, a gente sempre fala isso, né? Quando eu for crente, eu vou ser um crente de verdade. É assim ou não é? E aí você vem e continua sem vergonha. Quando eu for crente, eu vou ser um crente que lê a Bíblia, que faz o que a Bíblia diz. Aí vem para a igreja, aceita Jesus e nem lê a Bíblia. E quer que as coisas dão certo, né? Mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Hoje eu vim aqui para dizer coisas muito importantes e que vão ecoar pela eternidade na sua vida. O dia que você morrer, as palavras que eu vou pregar aqui hoje, elas vão continuar valendo para você, porque a vida não acaba no túmulo. Segundo a Bíblia, a vida não acaba no túmulo. Segundo a Bíblia, após o túmulo ainda tem um juízo, você vai passar pelo juízo, e segundo as suas obras, segundo as suas escolhas, você irá escolher aqui em vida se você quer ir para o céu ou não, ou se você quer ir para o lugar da concorrência, que eu não gosto de falar o nome, então eu vou falar só a primeira letra: inferno. Quando a Bíblia diz, vocês viverão o melhor dessa terra, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, tem muito crente que está valorizando só isso, o melhor dessa terra. Mas a promessa de Deus para nós, ela não está, queridos, querida igreja, a promessa de Deus para você não está somente atrelada a este tempo. Deus tem outras promessas para nós. Olha só que coisa linda, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que diz lá? Todavia, como está escrito, leiam comigo por gentileza, só quem sabe ler, 1, 2, 3, olho, parou, vamos ler como crente, vamos ler igual crente, vamos, quem é crente aqui nessa bagaça? Tem crente aí? Isso, então vamos lá, agora vamos ler do início, todo mundo igual guerreiro, porque essa leitura michuruca aí, o diabo fica assim, nem faz nem cócega. Bora, 1, 2, 3, todavia, mente nenhuma, o que Deus preparou para aqueles que o amam, olho não viu, ouvido não ouviu, o coração não imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 13. Vamos ler. Eu nem preciso pregar hoje, é só ler Bíblia. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Come on. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Ou seja, além de você ter a possibilidade de viver o melhor dessa terra, como nós lemos no livro de Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia nos garante que após a nossa partida dessa terra, nós vamos encarar a eternidade. E na eternidade, se você fizer uma boa escolha, tomar uma boa decisão, que é em vida, de seguir a Deus, de obedecer a Deus, de desagradar mais você, para agradar o Espírito Santo, certamente esse versículo irá cumprir na sua vida. Jesus foi quem disse que Ele subiu aos céus para preparar um lugar para cada um de nós.
E o tema de hoje, ele diz respeito não às coisas dessa vida. Hoje eu quero pregar a respeito das coisas da vida vindoura. E solta o tema pra gente. Hoje nós vamos falar sobre exatamente isso aqui. É claro que a gente olha essa cidade, né? E a gente não sabe como vai ser a cidade celestial. Mas a Bíblia dá alguns parâmetros para nós. E diz que a cidade é linda. E o que para nós é luxo, lá é lixo. A Bíblia diz que a cidade, as ruas são de ouro. A cidade, o chão é de ouro. Então aquilo que para nós é tão luxuoso, lá é asfalto. Para Deus é asfalto. Só para você ter noção do que nós estamos dizendo. Agora, uma pergunta, né? O que você já ouviu falar sobre a cidade celestial? O que você sabe a respeito disso? Porque a religião, ela empurra em nós algo que eu penso que é muito pobre. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar dinheiro. Cara, desculpa, isso o diabo também pode dar. Aliás, o diabo tem mais, só tem isso para dar. Por incrível que pareça. Carro, casa, mulher bonita, homem bonito. Isso aí o diabo dá. Tem um texto que quando ele chega em Jesus, ele diz assim para Jesus assim, ó: tudo isso te darei, Jesus, se prostrado me adorares. Ou seja, se você se prostrar e adorar o diabo, ele dá essas coisas para você. Você não precisa de uma igreja para conseguir uma casa. Você não precisa de uma igreja para ter um carro próprio. Você precisa ter cabeça boa, estudar, trabalhar, saber administrar os seus recursos, e você vai ter carro e casa. Quem aqui conhece gente que é ateu? Quem aqui conhece um ateu? E o cara tem carro, o cara tem casa, o cara tem um bom casamento. Então, para você ter casa, eu costumo dizer que para você ter um bom casamento, você não precisa ter Deus. É sério. Como assim, pastor? É sério. Eu conheci um casal que era ateu, aliás, que é ateu. E eles vivem muito bem. Se amam. Viajam para tudo quanto é lugar. Se entende. Enquanto um monte de crente se engarfinhando dentro de casa e diz que tem Deus. Ou seja, o que você precisa para o seu casamento dar certo é respeito. A primeira coisa. Se você respeitar a sua esposa e a sua esposa te respeitar, o casamento vai dar certo. O problema é que é dois meninos que não sabem nem o que é educação, que dirá respeito. Gente mal educada, um vai falar, o outro grita. Uma gritaria terrível. Xingamento, falta de respeito. Um casamento não vai dar certo, mas diz que tem Deus. Agora, eu estou explicando aqui que para a gente ter essas coisas da terra, a gente não precisa de ter Deus, não. Mas, para morar no céu, você vai precisar de Deus. Para ir para a cidade celestial, vai. E eu vou dizer uma coisa muito interessante para quem acha que a cidade celestial está muito longe. É algo que só vai viver, isso aí, quando eu morrer, é quando eu morrer. Isso aí é só para quando eu morrer. Amanhã, eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar. Quem garante que você vai levantar amanhã? Quem garante? Você pode garantir que amanhã, às 6 da manhã, o senhor e a senhora estará de pé? A vida eterna, ela pode estar a 30 minutos de alguém aqui. Se você daqui a 10 minutos tiver um infarto fulminante, que não dá nem tempo de socorrer, a vida eterna chegou para você.
E tem muita gente achando que a vida eterna é só quando morrer. Pois é verdade, mas nós não sabemos quando vamos morrer. E o que Jesus disse sobre isso? Prepara-te. Oséias vai dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Tem muita gente achando que não, que nunca vai morrer. É imorrível. De português nós manja. Eu sei que é imortal, tá? Mas eu acho que imorrível fica mais bonito. Quem concorda comigo diz amém. Aí, ó, vocês são... Nós é periferia, maluco. Quem aqui nunca falou: esse cara é maior desumilde? Quem nunca falou? A palavra desumilde não existe, meu querido. É soberbo. Desumilde não existe, é soberbo. Mas a gente fala porque é legal. É mais gostoso falar desumilde. Fala que não é, Oséias. Tá de graça, maluco. Agora, a gente ouve muito, né, dentro da religião e essas coisas. Deus vai dar casa, Deus vai dar carro, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Deus vai dar, Deus vai dar. E sobre a cidade celestial? O que nós sabemos? Isso pouco é pregado. Isso pouco é dito, porque não é um assunto de interesse da maioria. Vida eterna, cidade celestial, não é um assunto da maioria. Não é um assunto que você veio ouvir. Você veio aqui dizer: Deus restaura. Você quer ouvir que Deus vai transformar, que Deus vai fazer você acertar na Mega Sena? É pecado, viu? E se eu ganhar? Aí tem que devolver o dízimo, não peca 2 vezes. E eu não vou deixar você pecar 2 vezes. Agora, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Senhor, eu queria muito tratar isso no encontro de homens que nós vamos fazer. Homens em guerra, logo. Cuidado com esse negócio de jogo. Queridos, estão bombardeando o nosso país com esse negócio de apostas. Você liga a televisão, tá lá, Sport Bet, eu não sei o que, bet, é tudo bet, eu não sei que desgraça de bet que é isso aí, é tanto bet que você fica até betado. Você fica abestado, isuzinho. Irmãos, só para você saber, tá? O vício do jogo, o mesmo efeito que a cocaína causa, o vício do jogo também causa. Detalhe, é mais fácil largar a cocaína do que largar o jogo. Cuidado para você não entrar nessa. E os caras estão lá falando: profetizou, ganhou, sacou. Profetizou, ganhou. Profetizou, galera. Profetiza e ganhe. Profetizar, profeta, é mensageiro de Deus. Olha o que estão fazendo aí, pegando as coisas dos céus e colocando na terra e falando para você: vai, profetiza que você ganha. Vai trabalhar, vagabundo. Endividando, vai, se mete nesse negócio aí. Tem gente aqui que tem experiência com isso. Endividou a família, perdeu o casamento, desgraçou toda a vida por causa de jogo. Cuidado. Mas voltando para a cidade celestial, o que nós ouvimos falar sobre isso? Vamos lá, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, do versículo 2 ao versículo 4. João vai dizer assim: vi, contemplei a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso aqui é a cidade celestial. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. É isso que a cidade celestial reserva para aqueles que decidirem morar lá. O que mais a Bíblia diz sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade celestial? Apocalipse capítulo 21, do versículo 22 e o versículo 23. Não vi templo algum na cidade. Não vi igreja. Não vi santuário. Não vi um local específico. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Salmo 46. O salmista lá atrás, ele conseguia ver o que Deus estava preparando para nós. Coloca aí Salmo 46, por gentileza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Agora, vamos conferir isso em Apocalipse 22, do 1 ao 5, por gentileza. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que o salmista acabou de dizer. Que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantas vezes nós nos pegamos pensando somente nas bênçãos da terra? Quantas vezes nós nos pegamos pensando apenas nas bênçãos físicas, quando na verdade Deus preparou coisas maiores? Deixa eu dizer uma coisa a você, Igreja Lírio Parelheiros, nesta noite, e os irmãos que estão conosco no online. Se nós pudéssemos comparar a vida eterna com a vida que nós temos aqui, eu diria que a vida que nós temos aqui é exatamente isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 anos, vai 90 chutando o máximo. Isso aqui é a vida que você tem aqui na terra. Depois você morre. Agora estica uma linha por daqui até a China. Isso é a eternidade. Isso aqui é a nossa vida aqui, ó. É essa vida que a gente fica querendo carro, querendo casa, querendo tudo, deixando Deus para ter as coisas, trocando as coisas de Deus para ficar bem. É aqui, ó. O problema é daqui para frente. O problema é que quando você vive esta vida e você não coloca Deus como prioridade, você está dizendo, eu não quero Deus. Aí quando você morrer, você vai dizer, agora eu quero. E Ele vai dizer, o seu momento de escolha foi aqui, ó. Todo ser humano tem este tempo para escolher onde quer passar a eternidade. Todo ser humano tem, do dia que nasce ao dia que morre, para escolher o local onde quer viver a eternidade. E não adianta você dizer, eu escolho a cidade celestial, porque não é o que você diz, são as suas atitudes que mostram para Deus o que você está escolhendo nessa vida. Não, eu escolho Deus, mas você não veio num culto de oração nas quartas-feiras, e podia vir,
Mas você diz, eu estou cansado. Cansado tem a ver com essa vida aqui. Tudo para Deus tem desculpa. Vai para o shopping, gasta um dinheiro suave, mas na hora de ofertar, 99 centavos no Pix, para a glória de Deus. Queridos, a coisa é muito séria. Alguns dizem, todos os caminhos levam à cidade celestial. Vou traduzir, a maioria, uma boa parte diz, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. Vamos ler juntos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O único caminho que leva à cidade celestial se chama Jesus Cristo de Nazaré. Morto, crucificado e ressuscitado para a nossa salvação. Se você rejeita Jesus Cristo, certamente você não vai chegar a Deus. Porque Ele é o caminho que Deus estabeleceu. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. A palavra religião, ela vem do latim que é religare. E a palavra religião, lá na sua essência, ela tinha uma boa intenção. Porque a palavra religião significava religar o homem a Deus. Isso era religião. Mas a religião, ela não mais liga o homem a Deus, e aliás ela nunca conseguiu fazer isso, porque a única pessoa que consegue ligar o homem a Deus se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sacrifício de Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, que foi o último sacrifício, Ele se fez sacerdote, Ele se fez sumo sacerdote e sacrifício, para que não houvesse mais necessidade de sacrifício algum. Ele foi o sacrifício por mim e por você. Somente Ele consegue ligar-nos novamente a Deus, pelo poder que há no sangue que foi vertido no Calvário. É engraçado que quando você fala sobre Deus, todo mundo aceita, mas quando você fala Jesus, já tem uma resistência. E eu vou dizer mais, para você que desavisado, escreve Deus com letras minúsculas. A palavra Deus escrita com letras minúsculas significa qualquer Deus. Agora, quando você quer falar o Deus dos céus, aí você escreve no mínimo com a primeira letra em maiúsculo. Eu gosto de escrever Deus com todas as letras maiúsculas para não ter o erro de não ter como errar. E eu acho que é uma forma de honrar o Senhor. Quando eu vou escrever Jesus, eu escrevo tudo em maiúsculo, porque é a minha forma de honrar quando eu escrevo o nome dele. Os judeus, quando escrevem o nome de Deus com uma caneta, eles não usam mais aquela caneta. Pelo menos há uma tradição, há uma parte que faz isso. Então se evita escrever o nome de Deus, porque aquela caneta será inutilizada. E muitas vezes nós tratamos Deus de qualquer forma. Mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus não te leva para a cidade celestial. Você só vai morar lá se você andar pelo caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Ele diz o que fazer e o que não fazer. Nós temos muito achismo. Eu acho que não é assim. Eu penso que não é desse jeito. Quantas pessoas, depois de uma ministração da palavra, saem da igreja dizendo: eu não concordo com aquilo, eu não concordo com isso. Nós somos formados em axiologia, mas o que diz como chegar aos céus está aqui, as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Se você quer saber como chegar no céu, é por aqui, é pelas escrituras. Não tem achismo. Não tem como chegar no céu achando alguma coisa. Deus seja glorificado.
Deus seja glorificado. Aleluia. Para aqueles que até aqui estão todos entendendo? Quem não está entendendo, levanta a mão. Não está entendendo nada. Oh, povo inteligente. Coisa boa. Então a gente pode continuar. Por quê que tão poucas pessoas pensam na cidade celestial? Porque tão poucas pessoas acordam de manhã pensando, hoje pode ser que eu morra e eu vou morar com o meu Senhor pela eternidade. Num lugar onde não haverá choro, onde não haverá morte, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais nada desses sofrimentos da terra. Onde eu não vou mais necessitar nem trabalhar. Aí, para os cabras que gostam de não trabalhar, né? O céu vai ser um lugar maravilhoso. Que lá não tem trabalho. Mas para você chegar lá, você tem que andar por Jesus. Agora, irmãos, o diabo, ele trabalha 24 horas para nos fazer esquecer que há uma vida eterna. Na semana passada, quantas vezes você lembrou do céu? Não responda. Na semana que passou, quantas vezes você disse, Senhor, me ajude a chegar no céu? Quantas vezes, para aqueles que oram mais, para aqueles que estão habituados a orar todos os dias, 3 vezes ao dia, nas suas orações, quantas vezes você disse, Deus, eu quero chegar no céu, me ajude? Olha só, o diabo ele faz de tudo para que nós não cheguemos no céu. Está apitando aí, filho. O diabo ele faz de tudo para nós nem lembrarmos que existe o céu, só para nós ficarmos pensando só nas coisas da terra. Eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que descansar para acordar no outro dia, para trabalhar de novo. O foco é esse. Eu vou chegar em casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou olhar as redes sociais, eu vou deitar e vou dormir. O diabo o tempo todo trabalhando para que nós não nos lembremos que existe uma vida eterna, e muito menos lembrar que existe o céu. E eu estou falando de cristãos, que dirá no mundo. Mas os céus está esperando. A questão é, se Jesus voltar hoje, quantos de nós trabalhamos nos últimos dias, pelo menos, para morar no céu? Ou será que nós estamos apenas interessados em fazer parte de uma congregação de pessoas, de um grupo de pessoas, o qual nós conhecemos como igreja? Deus tem mais para você do que uma igreja. Isso aqui é nada. Sabe, algumas pessoas aqui nessa noite, aleluia, sentiram um arrepio. Algumas pessoas aqui nessa noite, enquanto estavam adorando a Deus, sentiram uma coisa gostosa. Deixa eu dizer a você, isso é nada perto do que nós vamos viver lá na Nova Jerusalém, lá na cidade celestial. Isso é nada. Imagine como não deve ser o céu. Já tem gente aqui sentindo um pouquinho da alegria de Deus agora. Ei, multiplica isso por 500 milhões, sei lá, por que número que não existe. Porque é exatamente assim que vai ser. Aqui nós só sentimos um pouquinho da presença de Deus. Lá nós vamos desfrutar da plenitude de Deus. Nós estaremos frente a frente com Ele, face a face com Ele, vendo aquele que morreu por nós e nos deu a vida eterna. Aleluia! Eu acho que vale a pena lutar por isso. Eu acho que vale a pena pensar nisso. Eu acho que vale a pena pagar um preço e dizer, Deus, eu quero morar lá. Aleluia. Aí você aceita Jesus Cristo como o único caminho, porque Jesus é o único caminho. Começa a caminhar rumo ao céu, e aparece um ser miserável, chamado, não gosto nem de falar o nome, então vou falar só a primeira letra, Satanás. Aparece o diabo, e faz de tudo para você esquecer do céu. Você está
na igreja. Mas o diabo o tempo todo atrapalhando você para que você não lembre que existe um céu. E aí, quando vem os momentos difíceis, o crente diz: ah, pastor, eu acho que eu vou desistir. Eu estou tão fraco. Eu estou tão fraca. Eu estou quase desistindo. Sabe por que você está quase desistindo? Porque a sua mentalidade é uma mentalidade da terra. Você não pensa no céu. Porque quem pensa na cidade celestial nunca desiste, nunca para, porque diz: está difícil aqui, mas haverá um dia que eu vou chegar na minha pátria, e lá eu serei recompensado pelo tempo que eu permaneci na presença do meu Deus. A recompensa para alguns é aqui na terra, e quando eles não têm a recompensa, eles param. Quando Deus demora um pouquinho a responder uma oração, alguém diz: eu vou desistir. Parece que Deus não olha mais para mim. Sabe por quê? Porque não tem uma mentalidade espiritual. A sua mentalidade só visa as coisas da terra, coisas passageiras e temporais. Porque quem olha para o céu, quem pensa na vida eterna, quem está com a cabeça além, não para nessa terra, porque sabe que aqui não é seu lugar. Oh, aleluia. Ah, meu Deus. A primeira função do diabo, talvez você não sabe, mas tem uma coisa que o diabo sabe. Olha só que coisa interessante. Os crentes não sabem disso, mas o diabo sabe. E é por isso que ele atrapalha. Abra comigo aí, por gentileza, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. O diabo sabe disso. Nessa cidade jamais entrará algo impuro. Quando que vai entrar algo impuro? Quando? Jamais. Never. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Não vai entrar ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Diz para mim: não concordo. Diz. Você que está acostumado a dizer não concordo. Nós vivemos num mundo, eu acho mó barato, que nesse mundo hoje em dia, dizem que não existe mais verdade. Estão dizendo que a verdade agora é algo relativo. Antigamente a verdade era o que norteava um país, a verdade era o que norteava a política, a verdade é o que devia nortear a ética e a moral de um ser humano. Hoje já estão dizendo que a verdade é algo relativo. Antigamente, matar era crime. Hoje já é relativo. E tantas outras coisas mais que antes era crime ou era errado, e agora é relativo. Depende da forma que você pensa. Porque todos nós temos uma opinião, todos nós temos direitos. Hoje em dia você posta algo em alguma rede social e todo mundo vai lá opinar. Porque cada um tem a sua opinião. Alguns vão dizer: eu não concordo, eu não acho que é assim. Agora eu quero ver você conseguir fazer isso. Você até pode fazer. Eu estou lendo que alguém que faz o que é vergonhoso ou enganoso não entrará no reino dos céus. E você diz: não concordo. E Deus está olhando para você e fazendo assim, ó. Se vira. Mas quem vai entrar lá? Unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu disse que ia trazer uma palavra pastoral, porque isso aqui é algo de ensino. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para ensinar você sobre coisas ainda mais excelentes do que aquilo que os nossos olhos veem. Eu iniciei dizendo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu ao coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Aleluia!
Só vai entrar no céu quem estiver com o seu nome escrito no livro da vida. Livro da vida não é uma invenção de um autor. Não foi João na ilha de Pátimos que inventou esse negócio de livro da vida. O Cristo, quando esteve na terra, ele já citou o livro da vida. Ele disse: alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Essa deveria ser a alegria de um cristão genuíno. A alegria de um cristão não é se ele tem um carro zero. A alegria de um cristão não é se ele tem um apartamento, porque logo que você terminar de pagar esse apartamento, você vai pensar em comprar outras coisas, você vai ter necessidade de outras coisas. Por isso que a alegria de um cristão genuíno deveria ser: o meu nome está escrito no livro da vida. Quem concorda comigo, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Oh meu Deus! A primeira função do diabo é fazer com que você nem saiba sobre o livro da vida. Primeira, mas nessa noite, pessoas que estão aqui, pessoas que estão em outros lugares do Brasil, do mundo, estão ouvindo: existe um livro e eu quero que meu nome esteja lá. A segunda coisa que o diabo se esforça para fazer: fazer com que o nosso nome não esteja no livro da vida. O diabo anseia. O diabo quer que você não esteja, que o seu nome não esteja no livro da vida. A terceira função do diabo é nos fazer ser o que diz Apocalipse 21:8, para que não entremos na cidade celestial. Vou repetir: a função do diabo é nos fazer ser o que diz Apocalipse 28, porque ele sabe que se você for isso, você não entra. Olha lá o que está escrito: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a desobediência ou a feitiçaria, os idólatras. Alguém pensa: eu não sou idólatra porque eu não adoro imagens. Não é isso somente. Se entre o seu filho e Deus você escolhe Deus, o seu filho é um ídolo. Eu conheço pessoas que o marido é o ídolo delas. Eu conheço homens que suas esposas é o ídolo. Ele até faz o que Deus quer, desde que a sua mulher permita. Ela até faz o que Deus quer, desde que seu marido permita, ou seja, aquilo é um ídolo. Os filhos podem se tornar ídolo, a família pode se tornar um ídolo, quando você coloca a sua família em muita evidência. Certa vez eu ouvi um homem dizer: olha pastor, pode fazer o que quiser comigo, mas se fizer com a minha família, aí estragou. Na outra semana o diabo arrumou um jeito, mexeram com a família dele dentro da igreja, tirou todo mundo de dentro da igreja e hoje nem sei onde andam. Ele deu ideia para o diabo, ele falou para o diabo: mexe com a minha família que eu saio da igreja. Sabe por quê? Porque eu não estou alicerçado no céu, eu estou alicerçado na terra, e o meu ídolo é a minha família, e o meu céu é a minha família. Tem muita gente que o trabalho é o ídolo. Lá no trabalho não chega atrasado, mas aqui para servir na igreja não acerta um horário. No trabalho faz o melhor, aqui na igreja de qualquer jeito, meia boca. Qualquer jeito tá bom. No trabalho, faltar, mas nem doente. Na igreja,
qualquer coisa. Ai, pessoal, hoje não vai dar. Alguém pode ficar no meu lugar? Vigia. Vigia, irmão. Vigia, porque o que você está mostrando com essa atitude é que as coisas da terra são mais importantes que as coisas dos céus. Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Isso aqui não é o pastor Melk falando, não é João, isso aqui é Deus falando. Então o diabo vai fazer de tudo para você estar dentro disso aqui, ó. Porque ele sabe que pessoas como essas não entrarão nos céus, não chegarão na cidade celestial. A quarta função do diabo é nos seduzir aos prazeres da terra, para que nem lembremos da cidade celestial. Vou repetir. O diabo tem trabalhado pesado para que nós prestemos atenção só nas coisas da terra, para nem nos lembrarmos que existe a cidade celestial. Mas nesta noite, pessoas vão sair daqui cheias do Espírito Santo, e elas não vão mais ficar vidradas apenas com as coisas da terra. Elas vão viver nessa terra, mas os olhos estão nos céus. Elas vão viver na terra, mas o coração está nos céus, porque elas sabem que existe um lugar onde homem nenhum preparou, mas quem preparou foi o próprio Cristo Jesus. Aleluia! Nós percebemos muito, obrigado. Nós percebemos muito que o diabo está trabalhando bastante, fazendo um grande esforço para que os crentes não se lembrem da cidade celestial. E eu estou falando de crentes, já falamos sobre isso. Mas, enquanto o diabo está trabalhando para tirar os crentes dos céus, olha o que a Bíblia diz a respeito disso. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Pratica. Ele não está falando de alguém que cometeu o pecado. Cometer pecado é coisa de ser humano. Todo ser humano peca. E não peca uma vez só por hora. Se não for falar de minuto. Ele está dizendo de prática pecaminosa. O que é praticar? Quando você joga futebol uma vez por semana, você pratica futebol. Quando você vai para a academia 3 vezes por semana, 2 vezes, 4 vezes por semana, você pratica exercícios físicos. Isso é praticar, é prática recorrente. Fazer aquilo repetidas vezes. Ele está dizendo, olha, aquele que pratica o pecado, aquele que convive pacificamente com o pecado e se deleita nele, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Agora o que me alegra é isso aqui, ó. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nessa noite o Espírito Santo veio aqui abrir os olhos espirituais dessa igreja. Nessa noite o Espírito Santo veio aqui dizer para nós, olha, vocês estão guerreando pelo quê? Ei, jovens, estão guerreando pelo quê? Para sair da depressão? Estão guerreando para quê? Para sair da pornografia? Para sair da imoralidade sexual? Para sair da doença? Ei, irmãs, estão se consagrando para quê? Para ter um casamento pela eternidade? Desculpa, olha, é só até que a morte os separe. Eu ouvi um amém. E eu faço jus. Se eu chegar no céu e ele disse chegar embaçando na minha lá, imagina, eu estou aqui diante do trono, chega a mulher e fala, oi amor, eu falo assim, Satanás? Vou dizer, até que a morte não separe, já foi, já chama um anjo na hora. Oxe, minha esposa chegar lá no céu e colar perto de mim, na hora eu chamo um anjo. Anjo, recolhe. Quero que cada um fique na sua mansão celestial.
A outra estratégia do diabo é: desista, para você já era. Desista, isso não é para você. Mas a Bíblia diz que ele é mentiroso, pai da mentira, e pratica isso desde o início. Lá no jardim do Éden, ele mentiu e tirou o homem da presença de Deus. Mas depois do sacrifício de Jesus Cristo, ele pode mentir à vontade, porque crente que tem o Espírito Santo ouve e fala: sai fora, diabo, eu já ouvi a palavra de Deus e é nela que eu estou baseado. Aleluia! Oh, glória! Quando o diabo disser para você: desista, você fala: eu tenho uma cidade me esperando, seu trouxa. O que tem para você é o lago de fogo, mas para mim tem a nova Jerusalém, onde não vai ter nada disso aqui. Eu posso até, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Aleluia. Talvez você não tenha carro nessa vida. Talvez você não vai ter um carro. Talvez você não vai ter a casa própria. Você vai morrer sem ter a casa própria. Talvez você não vai ter aquela casa na praia. Mas não tem problema. Tem uma cidade celestial te esperando. E a Bíblia diz, Jesus disse: aquele que perder a sua vida aqui, ganhá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida aqui, perdê-la. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque quando a pessoa ganha a sua vida aqui, o seu foco passa a ser a terra. Quando a pessoa por isso que Jesus disse: é mais fácil, né, um camelo passar pelaquela porta chamada fundo de agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, quando ele conquista a sua riqueza, ele não quer largar a mão disso. Então se Jesus falar assim: ei, meu filho, vamos para o céu, ele vai olhar para o céu e vai olhar para a sua riqueza. Ele está tão agarrado naquilo que ele fala assim: vou não. Não foi o que aconteceu com o jovem rico? Jesus falou: vai, vende tudo, doa aos pobres, depois disso vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele se entristeceu. E aí Jesus vira e fala: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Fundo da agulha é uma porta pequena no muro de Jerusalém. É mais fácil um camelo passar por aqui do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o seu coração, aí ele vai dizer: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver no céu, lá vai estar o seu coração. Mas se o seu tesouro for na terra, for sua família, for sua casa, for suas coisas, aqui vai estar o seu coração. E quando Jesus voltar, você vai ficar aqui grudado nessas coisas. Quem quer ficar, diga amém. Quer ir para o inferno, diz glória. Igreja atenta. Se vocês forem atentos assim durante a semana, há uma grande probabilidade de vocês morarem na cidade celestial. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, para você que o diabo está dizendo que já era. Já era por quê, irmão? Por que já era? Porque você pecou? Quando você peca, o diabo fala para você: já era. Não tem mais céu para você. Já era, desiste. Você não consegue. Tem gente aqui, pecando na mesma coisa. Por quê? Porque não estava ciente da cidade celestial. E o diabo dizendo para você: tá vendo? Você não consegue. Você não consegue. Mas você não tinha objetivo. Agora você tem um objetivo maior, que é morar no céu. Agora você não quer mais só ter um casamento restaurado. Agora você quer morar no céu. Se Jesus restaurar o casamento, top, maravilha. Se não, não tem problema. Logo, logo essa vida... Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um advogado, um intercessor junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelo pecado
não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Você tem um advogado. Quando o diabo falar para você, não, para, desiste. Você, em vez de ouvir o diabo, vai dobrar o seu joelho e fala com Jesus. É Ele que diz, é Ele que pagou um preço pela sua vida. Você tem preço, você custou caro, você tem dono. 1 João capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não desista, não pare, tem uma vida abundante te esperando. Se as coisas aqui nessa terra não saírem do jeito que você está esperando, se as coisas não derem certo no seu trabalho como você tem esperado, se por um acaso no seu casamento você ter que viver mais 30 anos debaixo de guerra, debaixo de luta, porque o Satanás cegou seu marido e ele não entende que precisa buscar o Senhor para que o casamento dê certo, aguenta firme, minha irmã, aguenta firme, meu irmão, aguenta firme. Se as coisas não acontecerem do jeito que você quer, se você não for curada, se você não for curado, aguenta firme, tem uma cidade celestial te esperando. Oh glória, aleluia. E a qualquer momento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16 até o versículo 17, vamos ler. Pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Come on. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor, aonde? Nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Esta deve ser a maior e mais importante das esperanças que um cristão pode ter. A qualquer momento, a qualquer momento Deus vai dizer: arcanjo, toque a trombeta. Oh glória. Eu não sei onde você vai estar, minha irmã, eu não sei. A Bíblia diz que 2 estarão deitados numa cama, um será levado e o outro vai ser deixado. Estarão 2 trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. E quem é que vai ser tomado? É aqueles que colocaram na Nova Jerusalém, na cidade santa, a sua maior esperança, e por causa dela luta, e por causa dela persiste, e por causa dela avança, porque a Bíblia vai dizer que os céus é tomado por esforço, e são poucos os que conseguem. Aleluia. Não é para quem desiste, não é para quem para, não é para quem olha para trás, é para quem olha para o alto, é para quem olha para o alto e consegue entender que o que está me esperando é maior do que qualquer coisa. Vale a pena não agradar a carne, vale a pena fugir do pecado, vale a pena se separar do mundo para aguardar a volta de Jesus. E Jesus vai voltar. Neste ano, nós já estamos em julho, e é a primeira pregação do ano que a gente foca totalmente. O Fabiano ministrou no começo do ano, ele ministrou sobre os céus, mas ele não chegou nessa profundidade de focar lá na Nova Jerusalém. Ele falou de coisas espirituais, mas ele deu uma pincelada. Esta é a primeira vez no ano que Deus está falando explicitamente sobre a cidade celestial que está nos esperando, ou está esperando aqueles que querem chegar lá. Talvez essa seja a última ministração sobre isso. Talvez essa ministração foi a última. Talvez foi a última vez que Deus quis alertar você. Talvez foi a última vez que Deus falou: vou lembrá-lo, porque o arrebatamento pode ser durante a madrugada.
Jesus, ele cita muito a meia-noite. Em vários momentos Jesus diz: à meia-noite, ouve-se o grito: eis aí o noivo, saiam a encontrá-lo. E aqueles que estavam com as lâmpadas acesas significa que tem azeite. A lâmpada só funcionava se tivesse azeite. O azeite era o combustível da lâmpada. O azeite significa o Espírito Santo. Só crente que tem o Espírito Santo está incomodado agora. Se você está sentindo um incômodo, se você está sentindo uma preocupação, se você sente uma preocupação dentro de você, significa que você tem azeite. Agora, se nesse momento, se não há uma preocupação no seu coração, se não há uma tristeza, se não há um incômodo de dizer: cara, eu preciso me mudar, eu preciso ser diferente, eu lamento dizer, você está vazio, está faltando azeite, mas nessa noite, Jesus Cristo pode encher você, se você deixar, se você quiser, e dizer: Senhor, eu não quero mais ficar insensível às coisas espirituais. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, nós somos tão sensíveis às coisas da terra. Nós somos tão sensíveis às nossas coisas, e muitas vezes insensíveis com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque está faltando azeite, não tem azeite. Quer saber? Vou falar, se Jesus voltasse agora, você ia ficar, porque está sem azeite. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu tenho azeite para derramar sobre você, é só você querer. Oh, glória! Fique de pé. Vamos orar. Nessa oração, seja sincero com Deus. Nessa oração, seja sincero com o Senhor. E fale com o Senhor: Deus, eu quero subir. Quem aqui quer subir para celestial? Quem quer subir? Quem quer ser arrebatado? Ei, nós cantamos mais a igreja ser arrebatada, e a gente fica cantando essas coisas, mas a gente não tem noção do que significa isso. Hoje Jesus escancarou para você o que é ser arrebatado. É subir para a Nova Jerusalém. Quando? Não sei. Pode ser hoje, pode ser essa última ministração que você está ouvindo sobre isso. E quer saber? Ao morrer, não vai ter como dizer: Senhor, eu não sabia. Sabia sim. Você estava na Lírio dos Vales. Você estava na Lírio dos Vales, exatamente às 8 da noite do dia 9 de julho, ouvindo esta palavra. Essa igreja, essa noite, está sendo um Noé. A Bíblia diz que Noé, ele apregoava, ele dizia: olha, está vindo um dilúvio. Mas eles não ligaram, até que veio as águas e encobriu a todos. Jesus chegou a citar o mesmo texto, dizendo: assim será na vida do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, vão estar comendo, bebendo, dando-se em casamento, até que venha o Filho do Homem, e eles não vão perceber. Mas essa noite nós vamos orar, e eu espero que o Senhor encha você de azeite novamente, de esperança, e que os seus olhos e mente espirituais estejam nos céus. Oremos. Senhor, nesta noite, eu quero, junto com essa igreja, pedir ao Senhor perdão. Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdão porque nós nos esquecemos muitas vezes, Senhor. Nós nos esquecemos da cidade celestial. Senhor, quantas vezes nós ficamos olhando apenas para as coisas da terra. Quantas vezes, Senhor, nós olhamos apenas para a família, para as necessidades da família. Quantas vezes ficamos olhando apenas para as nossas próprias necessidades e esquecemos do Senhor, esquecemos das coisas do Senhor, esquecemos da cidade celestial, esquecemos que a qualquer momento o Senhor irá nos levar, esquecemos que a qualquer momento podemos ser desligados dessa terra. O Senhor pode tomar o nosso fôlego de vida. Ah, Senhor, mas essa noite nós te agradecemos. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua misericórdia para conosco.
Eu quero te agradecer pelo teu Espírito Santo que ainda fala coisas espirituais aos nossos corações com tanta profundidade. Obrigado, Espírito Santo. Eu te dou glória nessa noite, Espírito Santo. Eu exalto o teu nome nessa noite, Espírito Santo. Porque o Senhor está preparando um povo para morar no céu, e o Senhor está investindo em nós. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Traga, Senhor, traga aos nossos corações o desejo pelas coisas dos céus. Traga ao nosso coração desejo para morar no céu. Traga ao nosso coração preocupação se vamos ou não ser arrebatados. Traga a nós, Senhor, preocupação se os nossos nomes estão ou não escritos no livro da vida. Ah, Deus, e quando o diabo quiser falar para nós desistirmos, Senhor, que nós possamos nos lembrar da cidade celestial. Oh, Espírito Santo, traga a tua igreja ao quebrantamento, traga a tua igreja ao arrependimento, traga a tua igreja, Senhor, a entender que necessitam estar em Ti, para que possa morar no céu, para que possa morar na cidade celestial. Traga a nós entendimento, para que possamos entender que o céu é o primordial, e que aqui as coisas são passageiras. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, purifica-nos, purifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, purifica-nos com teu sangue, porque a tua palavra diz que somente irão entrar nos céus aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Purifica-nos, Senhor, purifica-nos. Limpa as nossas vestes com teu sangue, Jesus. E prepara-nos não para ter carro, prepara-nos não para ter casa, prepara-nos não para ter dinheiro, prepara-nos para morar no céu contigo. Ah, Senhor, ensina-nos a buscar o reino, entendendo que as demais coisas serão acrescentadas. Nós te louvamos e agradecemos a Ti por essa palavra. Traga pelo Teu Espírito a nós essa noite, e aplaudimos ao Senhor por isso.